show do Juquinha. Oi, Ana, você tava me chamando, Ana? Oi, Juquinha, eu estava sim. É porque o culto já vai começar, Juquinha. Ah, sim, então tá bom, vamos começar o culto. Sim, vamos iniciar agora orando. Ah, tá bom, amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma este culto nas tuas mãos, a vida de cada criança, em nome de Jesus. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Amém. Amém, glória Amém. a Deus. Amém. Olá, crianças! Paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos contar a história de Jonas, que parou na barriga de um grande peixe. E nós vamos contar essa história para vocês através de uma música muito legal. E espero que vocês possam louvar com a gente também, tá bom? Deus falou com Jonas, ele não obedeceu, se escondeu num barco e fugiu do papai do céu. Veio a tempestade, deixou a maior confusão, quase afundou o barco, mas gritou o capitão: joga Jonas no mar! Jogaram e ele caiu, e o peixe o engoliu. 1, 2, 3 dias na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me ajude, assim Jonas orou. 1, 2, 3 dias na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me perdoe, assim Jonas orou. Quando ele se arrependeu e orou, Deus fez o grande peixe cuspir Jonas em terra firme. Então ele se salvou e aprendeu a lição. Deus falou com Jonas, ele não obedeceu, se escondeu num barco e fugiu do papai do céu. Veio a tempestade, deixou a maior confusão, quase afundou o barco, mas gritou o capitão: joga Jonas no mar! Jogaram e ele caiu, e o peixe o engoliu. 1, 2, 3 dias na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me ajude, assim Jonas orou. 1, 2, 3 dias na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me perdoe, assim Jonas orou. Amém! Que possamos não ser desobedientes assim como Jonas foi. Que a gente possa ser sempre obediente e atender ao chamado do Senhor. Amém? Beijos! Paz, fiquem com Deus, crianças. Agora chegou o melhor momento, o momento de ouvirmos juntos a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa este momento, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Olá, crianças, paz seja convosco. Nós vamos agora para uma parte muito importante do nosso culto, que é a parte da palavra do Senhor. Amém? Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Jonas, capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. E o versículo 8 que diz assim: Então lhe disseram: Declara-nos tu, agora por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu?
Amém, crianças? A palavra de hoje fala sobre um homem chamado Jonas. Esse aqui é Jonas. Jonas achou que ele podia se esconder de Deus. E ninguém pode se esconder de Deus, né? A gente pode se esconder do pai, da mãe, do tio, da tia, da igreja, de todo mundo. Mas Deus vê todas as coisas. E o Senhor tinha dado ordem a Jonas para ele pregar para a cidade de Nínive. Uma cidade que precisava ouvir do amor de Deus. Precisava ouvir a palavra de arrependimento. Precisava se arrepender dos seus pecados. E Jonas não quis ir pregar na cidade de Nínive. Jonas preferiu fugir da face do Senhor. Olha só Jonas, achando que pode fugir de Deus. Deus que vê todas as coisas, que comanda todo mundo. Jonas achando que podia fugir. E Jonas, querendo fugir, comprou sua passagem no navio que ia para Tarsis. Olha só, hein? Deus manda Jonas ir para Nínive e Jonas compra passagem para Tarsis. Tá certo isso, crianças? Claro que não, né? Primeiro que Jonas estava tentando se esconder de Deus. E depois que Jonas ainda desobedeceu, pegou o navio para o lugar errado. Olha só. Jonas achando que podia, né? Que Deus não ia castigar ele. Entrou no navio que ia para Tarsis. E Jonas, além de entrar no navio, foi dormir. Foi lá para o fundo do navio e foi dormir. E enquanto Jonas estava dormindo, começou a vir uma grande tempestade. E o mar começou a ficar muito agitado, muito agitado, muito agitado, sabe? E os marinheiros ficaram pensando, o que nós vamos fazer agora? Esse aqui não é Jonas não, tá, criança? Esse aqui é o marinheiro do navio. O que nós vamos fazer agora? Esse mar tá agitado, esse mar não se acalma. E o mar agitado, eles começaram, cada um clamar ao seu Deus, querendo uma solução. E nada conseguia, né? Porque o único Deus que pode responder é o nosso Deus. E nós não sabemos a quem aqueles marinheiros estavam pedindo. E nisso, o marinheiro olha lá para o fundo e vê o quê? Jonas dormindo. Olha só, crianças. Jonas estava pecando, desobedecendo a Deus. Por causa dele sobreveio aquela grande tempestade. E Jonas ainda conseguia dormir. Quantos estão dormentes com o pecado? Quantos muitas das vezes estão tão acostumados a pecar que não percebem mais que as tempestades ao redor estão acontecendo por causa da desobediência. Estão acontecendo porque estão tentando fugir da face de Deus. E Jonas estava dormindo, mesmo em meio à tempestade. E o marinheiro acorda ele e pergunta: o que está acontecendo? Como que ele pode dormir no meio daquela tempestade? E muitas outras coisas. E aquele marinheiro olha para Jonas, vendo que o mar não se acalma, e pergunta para Jonas: de onde tu és? Que ocupação é a tua? Pergunta várias coisas para Jonas, mas a pergunta que eu quero focar nesse momento é: que ocupação é a tua? Olha que vergonha para Jonas, crianças. O que Jonas estava fazendo naquele momento? Jonas ia ter que se explicar. Falar que ele estava fazendo o quê? Fugindo da face do Senhor. Olha que vergonha. Quando as pessoas perguntam para vocês o que vocês fazem, o que vocês respondem? Será que vocês vão dizer que vocês são servos do Senhor? Será que vocês vão dizer que vocês são cristãos, que fazem a diferença, que têm um chamado, que têm algo para fazer na casa de Deus? Ou vocês vão ser igual Jonas, que vão estar fugindo e causando uma tempestade? Pois é, essa era a ocupação de Jonas naquele momento. Ele estava fugindo e causando uma grande tempestade dentro daquele mar e quase levando o navio a naufragar. E aqueles homens decidem lançar Jonas fora do mar. Na verdade, o próprio Jonas falou que era para lançar ele ao mar, que o mar se acalmaria. Porque Jonas sabia que aquilo tudo era culpa dele.
Quando Jonas conta para aqueles homens que ele está fugindo da face do Senhor, aquele homem olha para ele e pergunta: por que você fez isso? Por sua culpa nos sobreveio esse mal. Aquele homem podia não conhecer o Deus de Jonas, mas sabia que era um Deus poderoso. E que se a gente desobedecer e não fizer a vontade dele, a ira dele vem sobre as nossas vidas. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Olha o transtorno que Jonas causou. Ele fugiu, tentou fugir para não ministrar a palavra, para não falar do amor de Deus à cidade de Nínive. Agora estava num barco, causando uma tempestade, quase destruindo outras vidas. E aquele homem fala que eles vão lançar Jonas ao mar, e o próprio Jonas dá essa ideia. Só que antes deles lançarem Jonas ao mar, as pessoas daquele navio oram a Deus, pedem para Deus livrá-los da culpa do sangue de Jonas, porque eles achavam que Jonas ia morrer no mar. Pede para Deus livrá-los daquela culpa, porque eles não tinham opção. Ou era lançar Jonas ao mar, ou todos eles iam morrer no meio daquela tempestade. E eles lançam Jonas ao mar. E agora? E a tempestade se acalma e o navio segue. E agora? Será que Jonas morreu? Se alguém me lançasse dentro do mar, ainda mais em meio a uma tempestade, não sei o que seria de mim, não. Eu acho que eu morreria para tentar me salvar. Mas Jonas, no fundo do mar, a gente pensa assim, né? Jonas morreu e não foi pregar a cidade de Nínive. E agora, se Jonas morresse, como que aquela cidade ia saber do amor de Deus? Mas Jonas não morreu. Deus mandou um grande peixe e engolir Jonas. E o grande peixe engoliu. E agora que esse grande peixe engoliu Jonas? Será que Jonas está vivo? Será que Jonas não está? O que será que aconteceu? Pois a Bíblia vai nos contar que esse grande peixe engoliu Jonas, e quando estava lá no ventre do peixe, Jonas lembrou de orar ao Senhor. Olha só, crianças, Jonas precisou chegar dentro do ventre do peixe para orar ao Senhor. E orar é uma coisa que deve fazer parte das nossas vidas. Orar é uma coisa que nós devemos fazer ao acordar, durante o nosso dia, antes de dormir. Sabe por quê? Porque Deus é nosso Pai. Como que a gente tem um pai e não se relaciona com ele? Jonas precisou chegar no ventre do peixe para poder se relacionar com Deus, para poder lembrar que a ocupação dele principalmente era falar com Deus e fazer a vontade dele antes de qualquer coisa. E Jonas, lá no ventre do peixe, Jonas ora a Deus. Que a gente não venha esperar chegar lá no fundo, lá no ventre do peixe, para poder clamar a Deus. Porque muitas tempestades vêm sobre a nossa vida por causa da nossa desobediência, por causa do distanciamento que nós estamos de Deus. E Deus, como Ele não quer que a gente pereça, Ele permite que essas situações, que peixes venham nos engolir, para que a gente lembre dele. Porque se a gente não lembrar de Deus, a nossa vida de nada serve. A nossa vida será destruída. Mas com Deus nós podemos vencer. E Deus permitiu que o peixe engolisse Jonas. Olha só, Jonas foi lançado ao mar, engolido pelo peixe e ainda estava vivo. Para vocês verem como que Deus é misericordioso e Deus tinha um propósito para a vida de Jonas. E lá Jonas clamou ao Senhor e ele falou que ele achava que ele não veria mais o templo do Senhor, não conseguiria voltar. E o Senhor manda o peixe vomitar Jonas. E Jonas é vomitado. Esse peixe vomita Jonas na areia. Ou seja, mesmo Jonas errando, mesmo Jonas pecando, Deus ainda deu uma segunda chance para Jonas. Deus ainda deu a Jonas a chance dele fazer a vontade de Deus. E agora sim, vem mais uma vez a palavra do Senhor a Jonas dizendo: vai à cidade de Nínive
e prega naquela cidade. E agora? Qual será a ocupação que Jonas iria escolher? Será que Jonas iria se ocupar em fugir da face do Senhor mais uma vez? Em carregar nas costas o cargo de fuginte, de sempre fugir de Deus, de sempre tentar se esconder de Deus? Ou será que Jonas agora ia fazer a vontade de Deus? Dessa vez Jonas aprendeu. Ele foi até aquela cidade. Jonas ainda teve que caminhar durante 3 dias mais ou menos para chegar até a cidade. Provavelmente foi dolorosa a caminhada, mas Jonas foi até a cidade de Nínive e pregou. E aquele povo se arrependeu de todo o pecado. Agora vocês imaginam se Jonas não tivesse ido pregar, se Jonas não obedecesse à voz de Deus. Claro que Deus poderia usar outra pessoa, mas Deus naquele momento ele queria usar Jonas. Era através de Jonas que ele tinha algo para realizar nessa cidade. Crianças, é através da vida de vocês que Deus tem algo para realizar. Você pode pensar assim, eu não vou falar do amor de Deus pro meu amigo da escola, não vou falar pro meu colega não, que outra pessoa fala. Mas se Deus quer realizar o propósito dele através da vida de vocês, por que vocês vão se ocupar com outras coisas e não se ocupar em fazer a vontade de Deus? Vão tentar se esconder, igual Jonas? Tentar fugir? Não. Não faça isso, porque as consequências serão grandes. As consequências serão ruins contra quem desobedece a Deus. As pessoas dessa cidade poderiam ter morrido, porque Jonas não pregou, morreriam sem Deus e sem salvação. Mas agora, como Jonas pregou, quem se arrependeu ganhou a vida eterna. E quantas pessoas, crianças, estão esperando para ganhar a vida eterna, mas depende de você para oferecer uma palavra de salvação? E eu deixo para você, nesse momento, a mesma pergunta que o marinheiro fez para Jonas. Ele perguntou para Jonas qual era o povo dele, qual era a ocupação dele. E eu pergunto para você, criança, qual é a sua ocupação? O que você faz? Você foge da face do Senhor? Você é uma criança que só responde, só faz malcriação, que dá mau exemplo? Ou você é uma criança que faz a vontade de Deus, que faz o querer do Pai e se ocupa em ajudar outras vidas a chegarem até Deus? Eu quero sinceramente que a resposta de vocês seja: eu me ocupo em fazer a vontade de Deus. E eu creio nesse momento que até quem não faz a vontade de Deus, quem se ocupa em fazer as coisas do mundo, vai passar a fazer a vontade de Deus. Porque eu creio que essa palavra está sendo ministrada, está entrando no coração de vocês. E a palavra de Deus transforma. Que vocês possam fazer a vontade de Deus e se ocupar em ser servos do Senhor. Se ocupar em ser crianças que fazem a diferença. Crianças que pregam a verdade, não crianças rebeldes e desobedientes como Jonas foi. Porque aquela tempestade poderia não acontecer. Se Jonas tivesse obedecido de direto para Nínive, aquela tempestade não teria acontecido, ele não teria sido lançado ao mar, ele não teria parado no ventre do peixe. Mas como ele desobedeceu, houve aquela tempestade, tudo aconteceu. Evite tempestade para a sua casa, evite tempestade para a sua vida, evite tempestade para a sua família. Amém? Que quando as pessoas perguntarem, vocês falam: eu sou servo do Senhor e eu faço querer a vontade dele. E a sua casa vai viver em paz. Porque a maioria das coisas que acontecem em nossas vidas, muitas das vezes, é consequência dos nossos pecados. E a gente está tão acostumado com o pecado, tão acostumado com o erro, que adormece. Mas Deus, como é misericordioso, Ele nos dá um despertar. Nos tira, nos acorda para a gente entender que a gente precisa mudar de posição. Que a gente precisa consertar o nosso erro. E é essa palavra que eu deixo para a vida de vocês nesse momento. Em nome de Jesus. Beijos. Fiquem com Deus. Olá, crianças! Paz seja convosco. Que culto abençoado, não é verdade? Que palavra poderosa aos nossos corações. E agora chegou o momento de agradecermos a Deus, de falar com Deus e agradecer a Ele por este culto, por essa palavra poderosa aos nossos corações. Mas para a gente orar, a gente vai precisar fechar os nossos olhinhos,
Porque nós aprendemos que toda vez que nós formos fazer a oração, nós precisamos fechar os nossos olhinhos e falar com Deus, tá bom? Então você vai fechar os seus olhinhos junto comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este culto, ó Pai, pela tua presença, Deus, neste lugar. Pai, alcance cada pai, cada mãe, ó Deus, cada lar, Espírito Santo, nesta hora. Abençoe essa criança, abençoe, Espírito Santo, estas vidas. E nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu o privilégio de adorarmos a Ti e bendizer o Teu nome. Obrigada pela Tua palavra, obrigada pela Tua presença. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Agora vocês vão estender as mãozinhas assim para receber a bênção apostólica, porque o culto acabou. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com vocês, não só hoje, mas para todos sempre. E todas as crianças vão dizer amém, amém. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Fiquem com Deus.